Olá, tudo bem? Esse é um trabalho do segundo ano de Teologia para a disciplina de Sociologia da Religião. Esse presente trabalho ele tem como objetivo explorar a relação entre o cristianismo e os movimentos sociais. A problemática central abordada por esse trabalho é como os cristãos se relacionam com a sua fé e também os movimentos sociais, examinando alguns pontos positivos e também alguns pontos negativos dessa interação. A justificativa para essa pesquisa, ela reside na importância de nós compreendermos as dinâmicas e impactos dessa relação, tanto para os indivíduos, como também para as comunidades cristãs e também a sociedade em geral. Então, acompanha aí. A luta contra a pobreza e a desigualdade. O cristianismo tem um forte compromisso com o cuidado ao próximo e a busca pela igualdade, baseando nos ensinamentos de Jesus Cristo. A igreja primitiva descrita no Novo Testamento demonstrou uma notável preocupação com a igualdade e o cuidado mútuo, com relatos de venda de bens, distribuição dos recursos para atender às necessidades de todos os membros da comunidade cristã. Por outro lado, os movimentos sociais desempenham um papel importante na luta pela transformação social e pela busca de direitos e igualdade. Embora alguns desses movimentos possam entrar em conflito com certas doutrinas cristãs, como o movimento LGBT, existem outros em que o cristianismo se envolve de forma conjunta. Movimentos como movimentos dos direitos civis e movimentos anti-pobreza têm encontrado apoio e engajamento por parte de cristãos que buscam combater a desigualdade e promover a justiça social. No entanto, é importante ressaltar que o cristianismo, em sua essência, ele é apolítico e não político como muitos desses movimentos. Bom, a minha parte está falando sobre o cristianismo e a luta contra a exclusão social, onde dentro desse tema, né, a gente encontra pessoas marginalizadas, né, como alguns mendigos que sofrem, né, por conta dessa exclusão dentro da sociedade, né, perdem direitos, né, de algumas coisas, não podem entrar em alguns lugares, né, e acabam sendo excluídos. E dentro desse processo, o cristianismo, né, ele entra querendo ajudar, né, e corrigir isso dentro da sociedade. E aí nós temos duas linhas de pensamento, né, as pessoas que apoiam o cristianismo e as pessoas que vão contra o cristianismo dentro dessa luta. Por quê? Por conta que o cristianismo, né, a linha de pensamento a favor, eles pregam que o cristianismo ajuda, né, por conta da doutrina da Bíblia, da religião, que fala sobre humildade, bondade, né, todos esses atributos religiosos, né, ajudam na luta, né, contra a exclusão. E o outro grupo, por outro lado, fala que isso piora, que é ruim. Por quê? Porque eles argumentam, né, que o cristianismo impõe doutrinas religiosas, né, e isso atrapalha, isso é ruim, né, isso acaba favorecendo a exclusão social e não a luta contra a exclusão. Basicamente, de forma bem resumida, essa é a minha parte, né, e o trabalho ali a gente comenta um pouco mais, mas aqui por conta do tempo não dá. Muito bem, agora nesse bloco nós vamos trabalhar um pouquinho mais os movimentos sociais relacionados à proteção ambiental. Talvez mais conhecido como movimento ambientalista, este é um movimento de escala global que tem uma influência política e social significativa ou muito relevante para a sociedade. E o seu objetivo principal é reparar os danos causados pelo homem ao meio ambiente e também dentro disso promover práticas sustentáveis para o mesmo. A sustentabilidade e a economia verde, elas são fundamentais nesse movimento. Por quê? Porque buscam proteger a biodiversidade e também garantir a sobrevivência das gerações futuras através de fontes de energia limpas e também sustentáveis. E quando a gente olha para esse movimento social, ele é um movimento que ele teve origem lá na Revolução Industrial, quando a preocupação com a poluição e a degradação ambiental, elas começaram a surgir com uma proporção, com uma força muito maior. E assim, ao olhar para esses movimentos relacionados com o cristianismo, aqui a gente consegue ver alguns pontos de complexidade, bem como de diversidade. Ou seja, mesmo dentro da fé cristã, há pontos distintos. Por exemplo, alguns cristãos eles veem a preservação do meio ambiente como um mandamento bíblico, acreditando que Deus confiou à humanidade a responsabilidade de cuidar da criação. E esses cristãos, eles se envolvem em movimentos ambientais, em movimentos defensores da natureza, e que também estão dentro disso defendendo práticas sustentáveis.
Por outro lado, também há cristãos que podem ter uma visão mais antropocêntrica. Ou seja, eles priorizam mais as questões espirituais e as questões de realmente salvação das almas. No entanto, muitos reconhecem a importância de uma boa administração dos recursos naturais e eles podem, dentro disso, apoiar as ações de conservação por motivos ou práticos ou éticos. Mas nesse debate, aqui a gente consegue entender que não há uma posição única ou monolítica entre todos os cristãos em relação a essa questão. Então aqui há algumas divergências. Os direitos humanos, ou, no caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, ela tem por objetivo promover o respeito e a tolerância no mundo. Este mundo que, no caso, ele é um conjunto de diversas sociedades multiculturais, onde não há uma hegemonia de apenas uma sociedade, de uma variedade de pessoas apenas. Esses mesmos direitos são resultados de diversas lutas e de diversas concessões, como foi o caso das Revoluções Francesa e da Revolução Americana, que deram voz ao povo e também deram direitos e deveres a essa população. Mas o que o cristianismo tem a ver com isso tudo? Você deve estar se perguntando. O cristianismo, na verdade, a sua visão dos direitos humanos, ela é influenciada pelos ensinos de Jesus, de Pedro e de Paulo, que promoveram o respeito à autoridade, a tolerância religiosa numa sociedade onde eles eram muito divididos, onde havia lutas entre essas sociedades. Eles promoveram o respeito e a tolerância entre eles. Também o respeito à autoridade, como mencionado. Mas o que o cristianismo ele influenciou nos direitos humanos atuais que nós temos? Se formos olhar em cada uma dessas declarações, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver a influência cristã nela, com seus ensinos, os ensinos de Jesus, sendo base as bases dessas leis. Por fim, agora, depois de analisarmos um pouquinho mais alguns pontos de movimentos sociais relacionados com o cristianismo, podemos aqui chegar em algumas conclusões. Quando partimos do ponto da visão cristã e cristã adventista sobre a interação com os movimentos sociais, essa visão parece ser muito clara, ou seja, é fundamental nesse caso envolver-se de maneira participativa e ativa nas questões relevantes na sociedade, mantendo sempre os princípios cristãos como uma base orientadora e também reconhecendo a importância dessas iniciativas sociais e a necessidade de cuidar, de abraçar e também de servir ao próximo. Os adventistas, eles procuram sempre se engajar de uma maneira positiva. Contudo, essa participação, ela deve ser cuidadosa e deve ser também equilibrada, evitando comprometer os princípios bíblicos e os ensinamentos de Cristo. Assim é possível desempenhar, claro, um papel relevante na comunidade, na sociedade e também contribuir para uma transformação positiva da mesma. E quando a gente olha para a fé cristã, dessa forma os adventistas vão sempre buscar ter uma presença ativa na sociedade, promovendo o amor prático de Jesus em prol do bem-estar e também da justiça social. Enquanto eles permanecem firmes na sua identidade e também firmes na sua missão cristã. Então, esse foi o trabalho do segundo ano de teologia, na disciplina de Sociologia da Religião, sobre os movimentos sociais relacionados com o cristianismo. Muito obrigado.